Olá, hoje estamos apresentando para os senhores uma das aulas que eu julgo de maior importância no estudo da obstetrícia, para que vocês possam compreender de uma forma organizada como as coisas ocorrem. Eu sou o professor Aderson Tadeu Berezovski, sou professor da disciplina de obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, daqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A intenção de discutir ou de aprender este assunto é possibilitar que o organismo se organize à gravidez, às exigências exageradamente grandes que a gravidez impõe sobre todo o sistema orgânico da mulher. Eu costumo comparar uma gravidez a uma prova de altíssima necessidade por um tempo gigante, sem a possibilidade de o atleta parar durante todo o período gravídico, que dura ao redor de 9 meses solares ou 10 meses lunares, na dependência da forma como for imaginada e observada. É necessário essas modificações para possibilitar uma nutrição correta do embrião do feto, possibilitar que o útero se adeque, se adapte a todo o desenvolvimento embriofetal, permitindo o desenvolvimento da gravidez e que esta adquira, ao final, condições para que a criança seja expulsa, ou seja, nasça, saia de dentro do ventre da mãe para o ambiente externo. O objetivo também continua a ser definido como modificações ou adaptações do organismo materno à gravidez. Devemos entender, discutir a importância médica e psicológica das modificações ou das adaptações, entender e discutir criticamente a importância de toda a fisiologia envolvida na modificação dos métodos, de todos os detalhes gravídicos, onde poderemos, adiante em outras aulas, discutir fisiopatologia, doença associada à gravidez. Entender o que são as modificações, tanto sistêmicas, orgânicas, ou locais, ou consideradas as adaptações da genitália externa e mama da mulher grávida. Estabelecer o diagnóstico diferencial entre o que é uma adaptação e qual dessas alterações deixam de ser alterações próprias da gravidez e se caracterizam como uma doença. É importantíssimo que a gente venha a entender e discutir, portanto, os princípios fisiológicos e fisiopatológicos das modificações, sob a perspectiva do controle da gravidez como um todo, durante todo o seu período, e, eventualmente, o tratamento de doenças intercorrentes durante a gravidez. É, portanto, de suma importância que se observe, que se conheça a fisiologia do indivíduo, a fisiologia da mulher, para que possamos, desta forma, entender o que modifica nesta fisiologia e na anatomia da mulher durante toda a gestação, de forma a que fisiopatologia das doenças próprias ou intercorrentes da gestação definam uma melhor qualidade para que a assistência de toda a gestação e da gestante. Tudo inicia-se
como os senhores devem compreender ou devem ter outras aulas para estudar, com a evolução folicular e endometrial, de maneira que o gameta feminino, ao ser expulso e encontrar um gameta masculino, organize o primeiro embrião, que navegará por toda a trompa e se implantará, iniciará a sua implantação na fase de blástula, no endométrio organizado, preparado para recebê-lo. É fundamental neste momento que nós compreendamos duas alterações que o trofoblasto, parte das células embrionárias que vão se transformar adiante em placenta, duas alterações que esse trofoblasto impõe, induz as arteríolas espiraladas, que são ramo da artéria uterina, ou seja, esse trofoblasto invadirá, destruirá a camada músculo-elástica externamente mantendo funcional o endotélio do vaso, de maneira a que este vaso abra, fique largo, permita a passagem de uma quantidade maior de sangue. A gente chama de primeira onda de invasão quando esta alteração definida pelo trofoblasto na camada músculo-elástica da arteríola espiralada ainda sustenta até a decídua, sem invadir a região mais profunda endometrial. Prestem atenção, isto é um slide pronto para uma alteração que eu explico em seguida. Até metade da gestação, esta quantidade de volume sanguíneo necessário para nutrição e oxigenação da decídua, do trofoblasto e do embrião é suficiente, e esta onda de invasão não ultrapassará as camadas mais profundas da decídua. Numa segunda fase, a partir da segunda metade da gestação, quando placenta estará muito desenvolvida, grande, volumosa, o embrião transformado em feto será grande e também de proporções maiores, necessitará que novamente o trofoblasto invada mais profundamente essas arteríolas espiraladas, ultrapassando a camada basal entre decídua e miométrio, fazendo o mesmo acontecimento. As arteríolas espiraladas dilatarão, ficarão espessas, perderão a camada músculo-elástica, não conseguirão responder a aminas vasoativas, haverá, portanto, como se fosse um shunt artério-venoso entre a região materna e a região fetal. Nesta condição, quando tudo isto acontece de forma correta, a placenta, o trofoblasto muito bem oxigenado, produz uma quantidade muito significativa de substâncias que são muito importantes para a manutenção da gravidez. Hormônios, enzimas, aqui isto é muito importante para que se compreenda uma doença muito grave que acontece na mulher, vocês verão em uma aula próxima. O predomínio de prostaglandina I2 sobre tromboxânia 2, promovendo uma vasodilatação ou
promovendo a ação vasodilatadora de óxido nítrico. Na verdade, não só vaso, mas praticamente todas as fibras musculares lisas serão relaxadas por esta prostaglandina. As necessidades fetais, como já disse, aumentam e serão justificadas por essas modificações hormonais, e o aumento uterino causará muitas alterações aqui anatômicas no abdômen da mulher e no tórax, como é óbvio de compreender. Os hormônios envolvidos nesta condição, fundamentalmente, são os corticoides, são o estrogênio, são a beta-HCG, ou um estimulante, um hormônio estimulante da manutenção do corpo lúteo, que será envolvido, será funcional até aproximadamente a 12ª semana de gestação. O predomínio fundamental enzimático, como já disse aos senhores, as necessidades fetais de nutrientes e oxigênio. Assim, nós iniciaremos, portanto, o estudo de cada uma ou de todas as adaptações. A gente, para ser didático, separa as adaptações genitais, ou do sistema genital da mulher e mamas, em adaptações chamadas locais. A vulva apresenta, pelo aumento dos hormônios já relacionados, um aumento de expressão melanocítica e edema da vulva. A vulva fica edemaciada, acastanhada pela melanocítica, a pele vulvar se torna arroxeada por causa do aumento de vasos venosos nesta região, e a mucosa também, da mesma maneira, se tornará deste formato. Isto é chamado de sinal de Jacquier ou sinal de Chadwick. Tanto faz. De novo, o aumento dos hormônios, aumentando a expressão melanocítica e edema. Continuamos com a vagina, para dentro do canal. A coloração, a vagina se torna de coloração vinhosa, chamado sinal de Cruz, é semelhante à ideia do retorno venoso dificultado pela vasodilatação, que eu já disse a vocês, da vulva. Tossi, vou parar um instante. A coloração vinhosa, semelhante ao que ocorre na vulva pelo retorno venoso dificultado por vasodilatação, também chamado sinal de Cluj. O aumento do conteúdo uterino em fundos de saco. Os fundos de saco, ao serem palpáveis, dão a impressão de estarem preenchidos, chamado sinal de Nobre-Boudin. Existem modificações muito significativas na quantidade de células bacterianas, definindo uma diminuição do pH. pH se torna mais ácido. E o esfregaço, a gente pode, além das células bacterianas, observar células de descamação da vagina, células naviculares. A coloração arroxeada do útero é da mesma forma, da mesma ideia, a mesma lógica que foi descrita anteriormente. E além de arroxeado o colo do útero, ele está mais amolecido, é chamado sinal de Gödel. Existe um tampão mucoso observável ao exame, a rolha de Schroeder. Amolecimento do colo se organiza ao redor de um canal cervical que ainda permanece
endurecido. Uma analogia para essa situação é como se nós estivéssemos palpando um bastão envolto por uma substância macia, algodonosa ou uma substância plástica. É chamado sinal de Rose-Apfel. A hiperplasia vascular define retenção hídrica, aumento do glicogênio, estímulo do epitélio cilíndrico e existe uma expressão diferente na observação colposcópica ou da visualização do colo por aumento, por um microscópio invertido de aumento. A gente observa que o canal cervical, o epitélio do canal cervical everte-se e é possível observar a junção do epitélio escamoso do colo com o epitélio glandular do cérvice bastante nitidamente, como a quantidade de glicogênio localizado nas camadas profundas do epitélio estratificado do colo aumenta, existe uma coloração quando tingido pelo iodo. Isso é um método que utilizamos para localizar a hiperplasia do tecido. Um iodo fica forte, fica mais escuro. Isso é visível, será visto nas aulas práticas que vocês observarão. E o amolecimento do colo, como já referimos anteriormente. O corpo uterino, as modificações fundamentais referem-se à consistência do corpo uterino, que progressivamente diminui o músculo uterino, um útero pequeno e endurecido, comparável a uma cartilagem nasal, vai progressivamente transformando-se em algo amolecido, como o lobo da orelha. Evidentemente, para o volume interno, organizado pelo embrião feto, pela placenta, progressivamente promovem um aumento de volume de um útero muito pequeno, chegando a um útero gigantesco ao final da gravidez. Numa fase inicial existe assimetria uterina, lembrando de uma forma muito significativa uma miomatose exatamente no local onde está se implantando o embrião. Há que se ter cuidado, não fazer diagnóstico errado. O útero aumenta de peso, ele progressivamente muda de posição, deixa de ter uma posição antiverso fletida, vai se tornando retificado e ocupando os espaços primeiro da pelve para posteriormente ocupar o abdômen da mãe. Prestem atenção nas proporções, como eu disse rapidamente. Um útero não gravídico é um órgão muito pequeno, pesa aproximadamente 70 gramas e ao final da gravidez chega a 1 quilo, 1000 gramas. Posição não gravídico, como disse, antiverso fletido intrapélvico. A gravidez no primeiro trimestre acentua o antiverso flexão, comprime a bexiga, promove polaciúria, ou seja, a necessidade da mulher urinar repetidas vezes. Cresce progressivamente se deslocando mais para a região direita, organizando uma destro-rotação, pressionando o sigmoide da mulher. Existe também uma compressão uretal desproporcionalmente maior à direita. E aqui com cuidado, porque um útero muito grande, muito pesado, pode, num período avançado da gravidez, caindo sobre os vasos venosos pélvicos, os grandes vasos venosos pélvicos, a cava inferior, promover uma hipotensão supina por dificuldade significativa de retorno venoso. A cor se torna vinhosa da mesma maneira que nós observamos para a vulva, para a vagina e para o colo. E
a conteúdo que se pode organizar num útero não gravídico muito pequeno, de 50 ml, progressivamente aumenta a 500 ml e o volume sanguíneo aumenta também de forma muito significativa e progressiva. A imbebição gravídica amolece o útero. O amolecimento local da implantação define o sinal de Egar, que é um sinal de ocupação nas laterais da região fúndica das paredes vaginais. Forma não gravídica, ele é piriforme, intrapélvico. Aquela alteração da assimetria, como eu disse anteriormente, tem um nome, é um sinal chamado de Pisca-Seque, e a forma globosa, sinal de Nobre-Boudin. Após a 20ª semana, o útero já fora da cavidade pélvica tem uma forma cilíndrica e progressivamente vai se hipertrofiando para permitir o desenvolvimento da criança e da placenta. Observem aqui o que é exatamente um sinal de Pisca-Seque num útero inicialmente bastante assimétrico. As mamas. O aumento dos estrógenos, da prolactina, dos fatores de crescimento, tanto produzidos pelo útero quanto produzidos hormonalmente pela hipófise da mulher, além de progesterona, promove uma hiperplasia e hipertrofia do parênquima mamário. Existe modificação da cor da areola e do mamilo, que vão progressivamente se tornando mais escuros, hipertrofia das glândulas anexas à mama, à próxima areola, e, evidentemente, no final da gravidez, havendo a produção do leite necessário para o puerpério, a amamentação da criança. As mamas, portanto, aumentam de volume, as areolas ficam coloridas, a areola primária, a areola básica bem conhecida. Ao redor da areola primária organiza-se uma nova hiperpigmentação, que nós damos o nome de areola secundária. A rede venosa é muito facilmente observável por transparência da pele da mulher, nós damos o nome de rede venosa de Haller, e aquelas glândulas paralelas próximas das areolas, nós chamamos de tubérculos de Montgomery, quando bem aumentado. No início, antes de, obviamente, a organização do leite, o primeiro leite começa a se organizar ao final da gestação, damos o nome de colostro. Esta é uma demonstração para os senhores de uma mama gravídica. Observe que está bastante aumentada de volume, pendente, com coloração da areola e do mamilo bastante enegrecida. Observem ao redor da areola, a areola secundária. Aqui um ou outro tubérculo de Montgomery visível. E aqui observem a rede vascular de Haller, bastante visualizável. Terminadas as adaptações locais, nós didaticamente organizamos as adaptações do organismo como um todo da mulher, com adaptações gerais ou adaptações sistêmicas. Existe uma modificação bastante significativa organizada no sistema osteoarticular e no equilíbrio da mulher grávida. De novo, vocês vão ver esta repetição eterna do que eu estou dizendo desde o começo: aumento dos estrógenos, aumento da progesterona, aumento de função paratireoidiana e aumento uterino, promovem retenção líquida na mulher e aumento do metabolismo ósseo. Observem que é muito claro que a mulher grávida muda seu centro de gravidade.
O centro de gravidade habitual de um indivíduo não grávido, de uma mulher não grávida, desloca-se para diante com o peso do útero e o peso da mama. Evidentemente, para que a mulher não caia para adiante, existe necessidade de várias alterações. A principal delas é o alargamento da base de sustentação e o retorno por modificações da coluna à posição de maneira que o centro de gravidade venha a cair de novo no centro da base de apoio. Observem que para isso ser executado, a mulher joga o tórax e parte do abdômen para trás, promovendo uma torcedura da coluna lombosacral, que nós chamamos de lordose lombosacral. Evidentemente, para que ela não fique olhando para cima, ela promove uma cifose tóraco-lombar. Observem que existe um aumento dessa gibose nas costas da mulher. E, de novo, uma nova lordose na região cervical. É muito significativo que isto aqui seja compreendido, porque observem que para todas essas modificações de sustentação e equilíbrio ocorrerem, está havendo a utilização de uma quantidade muito significativa de músculos ao redor da coluna, músculos que são relativamente pouco utilizados no dia a dia de um indivíduo não grávido. Evidentemente, a tensão sobre esses músculos acabará por promover dores nessas mulheres. E é talvez a maior queixa que se pode ter num pré-natal habitual de mulheres normais. Então, a modificação do centro de gravidade que já mostrei para os senhores, as articulações afrouxam-se, a mulher, portanto, vai ter uma marcha esquisita, com articulações frouxas, com a base larga, com a cintura escapular alterada, ela vai promover um movimento balanceado que nós chamamos de marcha anserina. Aqui é fundamental que nos lembremos que, além de frouxas, essas articulações sofrem uma quantidade significativa de aumento de vascularização. Ou seja, a possibilidade de uma grávida torcer suas articulações, principalmente de membros inferiores, e ao torcê-las, promover derrames e derrames hemorrágicos nas articulações é muito significativa. Observem de novo um novo exemplo, um novo esquema, uma coluna comum, a lordose muito importante da mulher grávida. O tegumento, a pele, também suporta uma quantidade significativa, uma quantidade muito grande de modificações. De novo, como havíamos conversado, aumento de estrogênio, aumento de progesterona, hiperplasia vascular, ação vasogênica, como já vemos, a gente vem discutindo desde o começo dessa apresentação. A vasodilatação promove um aumento da vascularização da pele, aumentando a quantidade, o número de pelos de proporção também das unhas, dos fâneros. É muito significativo que essas mulheres possuem também uma pele com uma quantidade muito maior de glândulas sudoríparas e uma quantidade com promoção muito maior, glândulas sebáceas também produzindo uma quantidade maior de secreções sebáceas, e odoríferas. As mulheres mudam as características do suor.
a pigmentação da pele e da mucosa, como os senhores já viram quando nós apresentamos a observação da vulva, da mama, começa a aumentar por aumento de vários hormônios que promovem a hiperpigmentação. A hiperpigmentação da pele acaba, evidentemente, pelo hormônio melanotrófico, sensibilidade de receptores, promovendo alterações muito importantes e que maltratam muito o psicológico da mulher. Ela apresentará uma face manchada, com um cloasma nasogeniano significativo, e a linha média de todo o corpo da mulher será pigmentada, onde passaremos a chamá-la de linha nigra. Vejam o cloasma, e vejam a pigmentação significativa da linha negra. Não seria a lógica desse slide, mas está muito evidente as observações que já foram descritas para a mama anteriormente. Vejam a coloração aumentada, vejam a areola secundária, a rede vascular, as mamas muito aumentadas, pendentes, etc. O aumento de corticoide, aumento de distensão, e aqui esse aumento de distensão no final da gravidez acaba sendo gigantesco. Evidentemente, a genética recebida pela senhora, pela grávida, de sua família, permite uma fragilidade maior de fibras elásticas, ou não, na dependência principalmente da genética recebida dessa senhora, e o aparecimento de estrias, que é praticamente invariável a existência em toda mulher grávida. A estria, como vocês estão vendo clarissimamente aqui, significa, obviamente, o rompimento das fibras elastocolágenas da região inferior da derme. Essas estrias vão se reorganizar no puerpério, vão ficar menos avermelhadas, como vocês estão vendo aqui, vão ficar mais escuras, mas infelizmente não há terapia nem para o aparecimento e nem para o tratamento para desaparecer essas alterações. O único tratamento possível que se usa hoje em algumas mulheres, quando a condição é muito significativa, é a cirurgia plástica. Continuando sistematicamente, as adaptações gastrointestinais são talvez as adaptações de maior quantidade organizadas em todo o sistema digestivo da mulher. De novo, como vemos conversando, os fatores hormonais, o estrogênio, a progesterona, fatores psicológicos aqui são muito importantes, promovem mais fome, promovem alteração do apetite, habitualmente o aumento do apetite. A beta-HCG, a gonotrofina coriônica, que foi organizada principalmente para a manutenção do corpo lúteo até a 12ª semana, como conversamos, frequentemente é responsabilizada por esta condição, náuseas e vômitos. É muito importante que fatores psicológicos estão muito envolvidos nesta condição também. A aversão da mulher a alguns alimentos, isto é muito característico. Mulheres que gostavam de algum produto anteriormente passam a não gostar, a se sentir muito mal. E outra condição é a necessidade de se alimentar com alimentos muito exóticos,
mulheres que precisam comer terra, mulheres que ficam desesperadas por comer pelos, enfim, coisas extremamente estranhas que parecem estar relacionados com as necessidades básicas do organismo. Essas modificações estão relacionadas basicamente com produção ou de saliva, com a modificação nas gengivas, nos dentes, no esôfago e no estômago, no intestino, na vesícula biliar. E aqui os intestinos, observem, e talvez os intestinos mais envolvidos nas modificações gastrointestinais são os intestinos grossos. A saliva. Define-se a saliva como aumento de modificações no sistema nervoso autônomo e uma cialorreia com pH salivar diminuído. Eu gostaria de dar um ponto parágrafo aqui porque, vejam, trabalhos recentes, significativos, não demonstram existir aumento de volume da saliva. Parece estar muito mais relacionada à cialorreia em algumas mulheres, com a dificuldade de mobilização da faringe e, portanto, da deglutição desta saliva. Mas o pH salivar é modificado. As gengivas sofrem ação vasogênica, estimuladas pelo estrogênio, como já vimos anteriormente. Existe uma hipertrofia gengival, na verdade os sulcos interdentais são mais hipertrofiados e mais vascularizados. Algumas mulheres, isto pode aparecer uma tumoração chamada de épule gengival. Isto também já foi chamado de tumoração da gravidez. É estranho porque, na verdade, parece-nos que tumoração da gravidez fosse o útero, mas não. Aqui a épule gengival é chamada de tumoração na gravidez, algumas vezes necessitando de tratamento por causa de sangramentos significativos na higienização, que, evidentemente, quando deficiente, pioram as condições, pois existe também aumento de glicogênio nas camadas profundas da mucosa da boca e aumento da proliferação bacteriana, que é, na verdade, quem foi responsável pela grande modificação do pH. Assim, as alterações gengivosalivares e higienização inadequada promove o aparecimento da épule gengival e, evidentemente, de cáries e, evidentemente, da perda da sustentabilidade dos dentes. Essa condição é fundamental para que possamos orientar de maneira mais organizada uma grávida que durante a gravidez ela deverá ter uma probabilidade maior de cáries, ela deverá ter uma probabilidade maior de gengivites, probabilidade maior de gengivorragias, e essas condições precisam ser cuidadas. Não existe deixar as cáries e a limpeza interdental e nesses sulcos interdentais para serem feitas posteriormente à gravidez. Isso deve ser realizado durante a gravidez. Não há contraindicação de tratamento dentário nenhum. O esôfago, com uma musculatura lisa que é, e vocês vão se lembrar da segunda fase de invasão das arteríolas espiraladas pelo trofoblasto, promovendo a produção de prostaciclinas, ele, como fibra de músculo liso que é, vai se alongar, relaxar, permitindo uma dificuldade de movimentação da alimentação da boca em direção ao estômago. Com a grande modificação do estômago anatomicamente pelo desenvolvimento do útero, o estômago deverá ser elevado
esta prega anterior, que é relativamente solta, lembram que a posterior está presa pelo epíplon, elevará e desaparecerá o cárdia, havendo uma insuficiência do cárdia, que na verdade é uma condição não anatômica de promoção de dificuldade de refluxo. Portanto, com insuficiência do cárdia, existirá refluxo esofágico. De novo, então, P4, na musculatura lisa, prostaciclina na musculatura lisa, diminui tônus, aumenta também aqui no estômago uma musculatura mais distendida, tonicamente diminuída, vai promover uma diminuição de peristalse com um aumento do tempo do esvaziamento gástrico. Radicais ácidos deverão diminuir nas secreções estomacais, os básicos aumentar e a secreção mucoprotetora aumentar, melhorando algumas condições e piorando outras. Melhora, portanto, processos irritativo-gástricos importantes. Intestino. Os intestinos, de uma forma geral, os intestinos delgados, serão levantados progressivamente, anatomicamente, pelo posicionamento do útero e rechaçados para a região posterior do abdômen, posterior ao útero. Esses intestinos não terão uma musculatura, de novo, como musculatura lisa, com tônus diminuído, peristalse diminuída e, portanto, diminuindo também o tempo de nutrição. É evidentemente isto relacionado a um aumento de contato entre o bolo alimentar e as microvilosidades que coletarão os alimentos de uma forma muito mais efetivamente. Reduzirão, portanto, os movimentos peristálticos dos intestinos delgados, mas também do grosso. O grosso será elevado, pouco, porque é relativamente fixo nos seus dois ângulos básicos. Diminuídos os movimentos, existirá um contato muito maior do bolo fecal com a mucosa intestinal do intestino grosso, promovendo fezes mais endurecidas, fezes em síbalos, e ao eliminar essas fezes em síbalos, machucando o ânus, promovendo algumas coisas bárbaras como essa que vocês estão vendo aqui. Isso não é normal, isso não é comum, isso é doença, hemorroidas muito graves. A vesícula biliar, da mesma forma, um órgão muscular liso, responderá aos hormônios e responderá de forma diferente do habitual à digestão. A vesícula biliar, habitualmente, quando em contato com o bolo alimentar, um bolo alimentar rico em gordura, ela é estimulada a se contrair e esvaziar a bile. Nesta condição, a bile terá um esvaziamento nem sempre correto devido à hipomotilidade da vesícula, permitindo uma dificuldade de esvaziamento. Isto pode explicar perturbações digestivas, náuseas, sintomas digestivos ruins e, eventualmente, a formação de litíase vesicular. As adaptações outras do abdômen relacionadas às vias urinárias são mais ou menos iniciadas pela mesma lógica que a gente vem descrevendo para vocês desde o início. O glicogênio e P4
e o aumento do volume sanguíneo, isto eu não tinha dito a vocês ainda, mas vou dizer em mais detalhes adiante. O sangue aumenta em volume, mais as alterações anatômicas associadas relativas ao aumento do útero e à pressão abdominal, mais as alterações funcionais promovem alterações de uma forma gigante no sistema urinário. Modificação urinária, portanto, existe uma hipertrofia e uma hiperplasia ureteral. Isso significa que os ureteres possuem fibras musculares longas e fibras musculares ao redor, enrodilhadas aos ureteres. Esses ureteres, portanto, ficarão dilatados e alongados, acotovelados, hipotônicos. Portanto, haverá estase urinária e refluxo vésico-ureteral, uma vez que o trígono vesical também estará modificado de posição devido às alterações anatômicas relacionadas ao desenvolvimento uterino. Por outro lado, aumento do volume sanguíneo necessita de um aumento de excreção renal. Portanto, vai acontecer uma modificação na excreção renal, vão acontecer aumento do volume renal exatamente por aumento de volume que chega sanguíneo que chega ao rim, e vai existir sistema de coletor, como já disse anteriormente, dilatado, as ações hormonais e enzimáticas promovendo aquelas alterações musculares, como já disse anteriormente a vocês, promovendo uma certa obstrução relativa do fluxo urinário e alteração pelo aumento das fibras. A bexiga urinária é comprimida basicamente em dois momentos. Num primeiro momento, na primeira terço da gravidez, no primeiro trimestre, enquanto o útero ainda está dentro da pelve, o útero competirá por espaço com a bexiga, promovendo polaciúria. No segundo trimestre, o útero saindo da pelve promoverá uma condição mais próxima da normalidade para a mulher, que voltará a ser polaciúrica no último trimestre da gravidez pela competição de espaço vesical com o polo fetal que se apresentaram ao nascimento, que habitualmente é a cabeça fetal. Existirá, portanto, com o aumento de volume sanguíneo, um aumento de filtração plasmática renal, uma taxa maior de filtração glomerular, uma glicosúria relativa de forma significativa, porém pequena, proteinúria também existirá, porém pequena, o ácido úrico deverá ser excretado em volumes maiores e o pH urinário vai se modificar, vai ficar menos ácido. Portanto, a hemodinâmica renal, aumento da filtração glomerular, aumento do fluxo plasmático renal, portanto, maior filtração e excreção de água, de proteínas, de ureia, de creatina, ou seja, produtos de degradação de proteína de músculo. No túbulo, uma menor reabsorção, permitindo um aumento da quantidade urinária, porém, permitindo um aumento de volume, uma glicosúria relativa aumentada, a uma quantidade pequena, mas maior, de aminoácidos, de HCO3, aumentando a excreção do ácido úrico e mecanismo de concentração e diluição urinária diminuídos.
Então, como consequência, as modificações urinárias nos darão um aumento do clearance de drogas na excreção renal, lembre-se sempre disso, um aumento do risco de infecções pela estase, tanto na bexiga quanto nos ureteres ou no grupamento completo uretero-calicial, e uma maior susceptibilidade no sistema renal a traumas e a organização, eventualmente, de cálculos. Continuando as adaptações hematológicas, o sangue sofre modificações gigantescas na gravidez. Existe um aumento de volume plasmático de 40% a 50%. Prestem atenção, este é um volume muito grande, mas não causará grande dificuldade na pessoa, porque vocês verão que o continente, quem comporta esse sangue, também está vasodilatado, ou seja, os vasos venosos e arteriais. Veremos adiante. Existe um aumento de volume sanguíneo total, muito grande, isso em gestações habituais, gestações únicas, gestações gemelares, passa de 50%. Aumento do volume de células eritrocitárias, porém, pelo aumento do volume plasmático, desproporcionalmente grande relacionado aos eritrócitos, nós obteremos uma redução do hematócrito e uma contagem de glóbulos relativamente menor, com hemoglobina também um pouco menor. Contagem leucocitária girando em torno de 8 a 10 mil, de plaquetas inalterada. Existe aumento dos fatores de coagulação como um todo, os fibrinogênios e praticamente todos os fatores de coagulação, e uma redução de todos os fatores que ativam o plasminogênio. Aqui para vocês observarem um gráfico mostrando a massa eritrocitária aumenta durante toda a gravidez, caindo muito imediatamente após o final da gravidez e o parto. Observem que o volume sanguíneo vem aumentando de forma também semelhante, muito maior, na verdade, e o volume plasmático batendo todos eles outros. Se nós observarmos comparativamente, a hemoglobina aumentará durante a gravidez, porém, pelo volume plasmático muito aumentado, proporcionalmente a hemoglobina será menor. As modificações hematológicas mais significativas darão como consequência o que é chamado de anemia fisiológica da gravidez. Na verdade, a mulher não é anêmica, ela possui uma quantidade de hemácias até maior do que o habitual, do que as mulheres não grávidas. Porém, uma quantidade de hemácias diluída em uma quantidade muito grande de volume. Aumento dos riscos dos fenômenos tromboembólicos, como vocês viram, com o aumento de praticamente todas as proteínas de coagulação. Adaptações cardiocirculatórias talvez sejam das adaptações mais significativas que ocorrem durante toda a gravidez. Já de primeiro momento, nós podemos definir que o coração, anatomicamente, muda de posição com o evoluir da gravidez. À medida que o útero cresce, vai empurrando todos os órgãos de baixo para cima, empurra o diafragma, eleva a ponta do coração, promove uma rotação antero-superior esquerda. Observem aqui, isto é devido à posição relativamente fixa da base do coração pelos vasos da base. A área cardíaca parece estar aumentada
na visualização ao raio-x seguramente está. O ictus se desvia para a esquerda da linha hemiclavicular. A grande verdade é que existe uma discussão muito grande entre: existe de fato uma hipertrofia, uma hiperplasia muscular cardíaca, como descrito por alguns autores? Esta discussão é grande, ainda não está resolvida e parece que não existe. Parece que as modificações de posicionamento do coração promovem alterações observacionais significativamente grandes, de maneira que o coração, ao ser observado, parece estar hipertrófico e hiperplásico. Talvez a forma mais lógica de se imaginar é que ele é grande e forte o suficiente para suportar essas modificações significativas. Já disse do desvio do eixo para vocês. Como nós vimos, o sangue é um sangue com volume plasmático maior, desproporcionalmente maior do que os sólidos do sangue, portanto, o sangue é um sangue menos viscoso, um sangue que deverá passar por orifícios intracardíacos de mesmas proporções, porém em velocidade maior, promovendo um turbilhonamento, um sopro sistólico na observação dos vasos da base. Observem que não palpamos frêmito, não existe ruflar, não existem sopro diastólico, não existem outras alterações do que um sopro sistólico suave. Ao débito cardíaco, sim, aumenta em aproximadamente 40%, parece muito mais relacionado ao aumento da frequência cardíaca do que da quantidade volumétrica impulsionada adiante por sístole, por cada sístole cardíaca. O volume sanguíneo, como nós já definimos, vem aumentando, está aumentado em até 40% ou mais. Existe, portanto, uma necessidade de que esse volume seja manipulado e circulado de uma forma mais significativa, portanto, o débito cardíaco aumenta. E esse débito cardíaco parece aumentar principalmente pelo aumento da frequência cardíaca, que aumenta de 15% a 25%. Existe uma queda da pressão venosa central de 9, que é observado numa pessoa não grávida, para em torno de 4 a 5 milímetros de Hg. As modificações cardiovasculares do coração, o que resulta nos exames que nós vamos observar, portanto? A palpação, não existe frêmito. A palpação, existe desvio do ictus. A ausculta, um sopro sistólico suave dos vasos do mesocárdio. Desvio do eixo cardíaco quando observado ao eletrocardiograma, o que é bastante evidente, porque o coração mudou de fato de posição anatomicamente. E o complexo QRS observado no eletrocardiograma também aumenta. E aqui considera-se que o aumento do QRS relaciona-se com a maior proximidade do coração ou da massa muscular do ventrículo esquerdo, que rodou para a anterior, mais próxima, portanto, esta massa do transdutor do eletrocardiógrafo e, portanto, aumentando o QRS. O raio-x de tórax demonstra uma área aumentada, evidentemente por modificações observadas de maneira bastante clara anatomicamente no coração. A resistência periférica vascular está diminuída, e aqui não importa discutirmos se estamos falando de vasos venosos ou de vasos arteriais. Evidentemente, existe um aumento da vasodilatação de
todos os vasos, mas principal e importantemente maior da irrigação uterina. Os vasos uterinos passam a receber uma quantidade muito grande de nutrientes e de sangue. O leito placentário necessita e faz um shunt artério-venoso, digamos assim, e uma dilatação vascular muito significativa da região uterina. Portanto, a pressão arterial diastólica esta pressão é responsável pela observação da resistência vascular arterial periférica, estará diminuída. Tomem cuidado que algumas mulheres grávidas apresentam pressões arteriais próximas de choque ou assemelhadas a choque, coisa de 4, 3, 5 e não precisa ser tratado, a não ser por repouso. O sistema venoso, por aumento de pressão intraabdominal promovido pelo grande crescimento uterino, existe compressão da veia cava inferior, como já disse anteriormente para vocês, e dos vasos pélvicos de uma forma geral. Portanto, o retorno venoso estará comprometido, existirá estase venosa, principalmente dos membros inferiores, mas de uma forma universal na mulher, existindo a facilidade de organização de varizes, hemorroidas, como já mostrei para os senhores, e hemorroida, não se esqueçam, que nada mais é do que a hipertrofia da região hemorroidária, do plexo hemorroidário, aumentando edema de membro inferior, que é considerado comum e normal na gravidez, e a reorganização ortostática das condições vasculares para a mulher nem sempre se faz de maneira fácil, rápida, como o habitual de qualquer indivíduo. Essa mulher vai funcionar como uma vasodilatada que precisa de uma reorganização mais lenta, mais tranquila da sua posição de decúbito para outro decúbito, para que não se sinta mal. Observem aqui o decúbito, isso é só para uma demonstração para os senhores, como é que um grande útero, sobre o efeito da gravidade, cairá, feto e útero, por sobre os vasos pélvicos, mas principalmente o vaso que tem a capacidade muscular diminuída, que é a veia cava, promove nesta pessoa uma dificuldade supina gigantesca. Esta pessoa vai entrar em síncope, vai ter colapso da circulação de região inferior para o coração e, portanto, para a cabeça. Cuidado! É só modificar o posicionamento da mulher para tirar o útero e a criança de cima do vaso maior, o vaso venoso, para se reorganizar o fluxo venoso de volta ao coração e cérebros. Cuidado com isto é muito comum de causar significativa alteração sobre a mulher, susto para quem está assistindo e alterações muito significativas na frequência cardíaca da criança concomitantemente. No terceiro trimestre, portanto, o que nós vamos observar? Hemodiluição, hipervolemia, aumento do débito cardíaco, redução da resistência vascular periférica, redução do retorno venoso. Observem que isto aqui são condições básicas para uma descompensação cardíaca num coração eventualmente próximo da normalidade e que nunca se descompensou numa pessoa comum. Temos que tomar muito cuidado, um exame muito caprichado para essas mulheres termos certeza de que não vamos conseguir grandes alterações para uma pessoa no final da gravidez. Para que isso tudo?
o aumento do consumo de oxigênio pelo organismo da mulher, mas principalmente pela placenta e feto. As adaptações cardiovasculares, portanto, estão nesse sentido, e o adequado desenvolvimento. A verdade é que a intenção do organismo é o adequado desenvolvimento fetal, mas eu costumo dizer que não é só o fetal. A mulher precisa ser adequadamente reorganizada para suportar um adequado desenvolvimento fetal. Assim como todas essas alterações que vocês viram, é evidente que o sistema respiratório da mulher também será alvo de grandes adaptações. De novo, logo no olfato, o aumento dos hormônios, como a gente vem discutindo já desde o início da apresentação, promove uma rinite vasomotora, promove uma obstrução nasal, com alterações do olfato na mulher. Logo de início, essas mulheres já têm dificuldades no olfato, na capacidade de sentir perfumes, e algumas vezes esses perfumes acabam alterando de uma forma muito significativa psicologicamente essas pessoas, e não é raro as mulheres grávidas reclamarem de alterações significativas da obstrução nasal. Como acontece anatomicamente tudo? O útero cresce, o útero eleva diafragma, dificulta uma melhor respiração de forma diafragmática, porém dificulta ainda mais a respiração torácica na mulher, por causa das modificações anatômicas do diâmetro anteroposterior e do diâmetro transverso torácico. O ângulo subcostal acaba aumentando. Essas pessoas acabam estando no seu limite de inspiração utilizando a caixa torácica. É por isso que se diz que a respiração na mulher grávida é principalmente diafragmática, mas pensem bem, mesmo diafragmática, elas devem ter bastante dificuldade de conseguir inspirar. Observem, nós quando inspiramos pela movimentação da caixa torácica, como se essa caixa fosse um grande fole que, abrindo, permite a entrada de grande quantidade de ar que será trocado nos alvéolos. Desta maneira, apesar do volume total de inspiração da mulher ser semelhante ou normal, e aqui principalmente relacionado ao aumento da frequência respiratória, os volumes residuais reduzem-se. Observem isto, a mulher não consegue expirar com facilidade. Acaba que os volumes se mantêm. Aumento da frequência respiratória, como disse para vocês. Existe uma necessidade do volume aumentado de oxigênio de 7 para 10 litros e o organismo se reorganiza para fazer com que isto tudo ocorra, principalmente pelo aumento da frequência cardíaca. Existe a necessidade de queda da pressão de CO2 intrapulmonar e cai de 40 para 30 milímetros de mercúrio. Isto tudo necessário, obviamente, para que as trocas plasmáticas ocorram de forma regular e normal. Vejam que aqui, de novo, a observação interessa a criança e a placenta. Vejam aqui um esquema que vocês podem estudar com mais calma, com mais tranquilidade, de como é que funcionam todas as capacidades
os volumes inspiratórios e capacidade inspiratória, vejam a capacidade inspiratória habitual e a incapacidade inspiratória forçada, a reserva expiratória e a capacidade residual da reserva expiratória. Observem o que acontece com a grávida. Isto tudo modifica-se, prestem atenção. Estudem com cuidado, aprendam com cuidado o que nós estamos conversando. Assim, a gente pode mais ou menos resumir que o volume residual, os volumes residuais, o volume expiratório de reserva, a capacidade funcional residual, ficam diminuídos. Estão inalterados a capacidade vital e a reserva inspiratória. E aumentam o volume de ar corrente e a capacidade inspiratória, aqui poderia ter sido acrescentado, aumenta a frequência respiratória também. As mulheres precisam, portanto, como consequência, tomar muito cuidado com aglomerações, porque nas aglomerações onde utilizamos as nossas reservas, nem sempre a mulher grávida consegue obter estas reservas de maneira que elas consigam se posicionar de forma tranquila em meio de aglomeração. Porque nós tivemos então redução do PCO2 no sangue, aumento no pulmão e da excreção do PCO2, aumento do O2 no sangue, portanto, na inspiração. O pH do sangue da mãe é mantido normal pela excreção aumentada de HCO3, tanto pela alcalose respiratória, que é compensada, tanto também pela excreção renal desses ácidos. As adaptações metabólicas, estamos quase terminando esta aula. Estas são adaptações mais difíceis de serem observadas, porque são, evidentemente, relacionadas ao sistema metabólico que não conseguimos observar de forma clínica na paciente. Vamos observar de forma laboratorial. Metabolismo basal, evidentemente, aumenta, mais ou menos 20%. O metabolismo dos glicídios, a partir do segundo trimestre, existe um aumento muito significativo da produção de glicose, para que a mãe possa alimentar as suas células, as células da placenta e as células fetais com esse energético básico que é a glicose. Evidentemente, deverá isto aqui ser contraposto, como vocês verão, a alguns hormônios. O metabolismo de lipídios também aumenta a concentração de ácidos graxos no plasma. Observem, portanto, a glicemia que vem modificando, mas de forma muito significativa durante o período intervalo entre o café da manhã ou o acordar e a alimentação. Depois, após essa alimentação, de novo a glicemia aumentando bastante, de novo, final da tarde, aumentando outra vez. Observem que para que isto funcione de forma tranquila e correta, há a necessidade de um aumento muito significativo e correlato nos mesmos períodos da insulina, do hormônio necessário para que esta glicose seja introduzida às células, se transformando de fato em energia. Quando isto aqui não acontece, ou a mulher possui uma capacidade de produção insulínica que durante a gravidez não é capaz de responder a essas necessidades, essas mulheres ficarão diabéticas. Observem que talvez seja, junto com a hipertensão própria da gravidez, a maior concentração de
dificuldades, de problemas, de doença durante a gravidez, ou seja, o diabetes por deficiência de produção, mesmo que relativa, de insulina, diferente do diabetes habitual do indivíduo. O que acontece aqui é que, aumentando as necessidades glicêmicas, há necessidade de aumentar a produção insulinêmica. Nem sempre um pâncreas limítrofe é capaz de responder desta forma. Os aminoácidos estão diminuídos, a concentração de proteína total está diminuída no sangue, existe uma inversão de albumina-globulina. A grande discussão, isso ainda não está totalmente resolvido, é se isto que eu estou mostrando para os senhores relaciona-se a uma realidade ou se isto acontece por diluição de um plasma bastante aumentado. O metabolismo de água e de eletrólitos demonstra uma retenção de água, necessária, obviamente, para que se organize um volume sanguíneo maior, como nós já demonstramos, e existe uma retenção maior de sódio, de cálcio e uma diminuição de potássio. Aumento do líquido intersticial, como nós já vimos anteriormente, promovendo edemas, e do volume plasmático, também já visto anteriormente. Essas modificações metabólicas, evidentemente, têm a função primordial de fornecer as condições de crescimento fetal, aumentando o metabolismo basal, aumentando as fases metabólicas na gravidez, basicamente a primeira fase, que é uma fase inicial, onde o que se precisa é de uma quantidade significativa de produção, tanto de tecido materno quanto fetal, que dura mais ou menos até a 27ª semana de gestação, e uma segunda fase onde essa condição inicial passa a se desenvolver de forma inversa, começa a haver uma catabólise materna. Assim sendo, eu gostaria de, por último, recomendar apenas mais uma coisa. A quem me assistir, tudo que conversamos até agora não é resultado final. Esta apresentação não deve ser observada, analisada, lida, assistida como um final. Existe muita literatura a ser lida, a ser analisada, a ser procurada, a ser pesquisada. Não se atenham e não se satisfaçam com esta aula. Procurem estudar no livro. Não importa se o livro é papel ou se o livro é digital. Afinal, hoje, com a evolução das coisas, estamos conseguindo coisas tão espetaculares como estamos vendo. Muito obrigado e um muito bom aproveitamento de tudo que conversamos.